Pois é, nós estamos agora com um impacto fiscal sendo bastante conservador, considerando o texto base, na ordem dos 850, 880 bilhões. Tem gente que fala em 900. Vá lá, é um baita impacto fiscal e é o que está previsto no texto base. Como disse o Bruno, e eu falei mais cedo, o problema é que os destaques de bancada virão. Já parece haver esse acordo para as forças de segurança e tudo isso é abertura de picada, né? Trilha para que outros grupos de pressão exerçam o seu direito a pressionar. Então é preciso estar muito alerta para o risco de desidratação desse impacto fiscal, que por hora, muito bom, extraordinário. E a rigor, considerando como falei tanto aqui nesse programa, tudo que nós vivemos em termos de trombadas políticas e de crises institucionais, qualquer que seja o resultado, eu devo dizer que será uma vitória. Inacreditável que nós tenhamos chegado a esse ponto. Mas eu quero ficar agora um pouquinho no depois, né? E tratar de algumas questões, projetar algum futuro aqui, algumas hipóteses. O grande desafio do Brasil e que exercerá pressão sobre o governo Jair Bolsonaro é o desafio do crescimento econômico e da geração de emprego. Por exemplo, amanhã está marcado uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com a sua equipe, com seus secretários, para tratar do futuro e para tentar apresentar, saindo finalmente da sombra da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência foi algo que unificou o governo e o apoio que o governo tem e que se transformou numa reforma que eclipsou todo o resto, como se o governo tivesse parado. Em matéria econômica, no Ministério da Economia, tem muita coisa em andamento, muita coisa em projeto, estocado, esperando realmente o gatilho da reforma da Previdência. Agora é a hora de botar esse bloco na rua e o Ministério sabe disso, o ministro sabe disso e sabe da pressão por crescimento. Crescimento que, por si, a reforma da Previdência não é capaz de fornecer. E nós sabemos disso e falamos disso sempre aqui. Mas aí tem um perigo, que é um perigo a ser, inclusive, potencialmente explorado pela oposição, que é o risco da frustração. Muita gente foi convencida da importância da reforma da Previdência, e aí eu falo do povo mesmo. E é o mérito do discurso político, de convencimento mesmo do governo e dos seus apoiadores. Mas muita gente foi convencida de que a reforma da Previdência seria uma espécie de panaceia, a partir da qual o Brasil voltaria a crescer e gerar emprego. E aí, num gap de tempo normal, há o risco de frustração. A reforma da Previdência acontece e a economia não responde imediatamente, porque não responderá. Mas essa expectativa havia. Então tem esse perigo desse gap e é esse gap de frustração que o governo, por meio dos seus agentes econômicos, precisa preencher. Para além disso, outra coisa importante é a ideia de uma agenda própria do parlamento e até onde ela pode ir. Eu acho virtuoso, já falei 1000 vezes aqui, que o parlamento toque a sua própria agenda. Me parece muito configurada a agenda econômica. Falamos agora em detalhes, ambos falaram da reforma tributária. Acho que está aí no horizonte e muito bem engatilhada. Outras virão. No entanto, o ponto de conflito que eu gostaria de apresentar aqui para o futuro entre uma agenda própria do parlamento, convergente com o governo em economia, é divergência na matéria dos costumes, inclusive o pacote anticrime de Sérgio Moro. Eu tenho a impressão de que esse período de crises e de ataques de ambos os lados, mas sobretudo da parte do presidente e de seus apoiadores contra o parlamento, contra o Congresso, contra as lideranças, contra o Centrão, eu acho que isso terá um efeito vingança, ou use a palavra que quiser, de retaliação, a ser promovido pelo parlamento contra o governo Bolsonaro na agenda de costumes. Eu tenho a impressão que agenda de costumes nenhum, projeto de costumes nenhum passará no parlamento sem pelo menos alguma desidratação grave. O projeto do Moro, por exemplo, está sendo claramente desidratado com a intenção política de que perca a identidade Moro. Já associaram o Alexandre de Moraes, já desconfiguraram, já fatiaram. Eu acho que o parlamento, portanto, convergirá com o governo quase sempre em matéria econômica, tentando trazer para si, parlamento, a liderança desse processo, cortando a identidade do bolsonarismo ao ceifar a agenda de costumes.